Então, boa noite para todos. Uma alegria a gente estar aqui nessa casa. Deixa eu colocar a chave aqui. Que leva o nome da dona Luzita Pedroso, que eu tive o prazer de conhecer quando mais jovem. Eu comecei a doutrina espírita lá no Centro Espírita Allan Kardec, em Cambé, né? E a dona Luzita também frequentava, né? Então era muito prazeroso assim os momentos de ouvi-la no cafezinho com o seu Hugo, que também acontecia depois das palestras, né? Então uma homenagem assim muito bela, né? E muito honrosa para a dona Luzita. Então eu trouxe para o nosso tema de hoje a gente falar um pouquinho desse, né, o encontro com Jesus. Andei refletindo bastante assim sobre o quanto nós somos ou não, né, impactados pela mensagem do Cristo. E quando a gente lê a história, né, daqueles cristãos da primeira hora, né, a gente vê que a vida deles mudou radicalmente a partir do encontro com Jesus, né? Logicamente que nenhuma mudança acontece de forma abrupta, mas a gente vê o esforço, né, que paulatinamente cada um daqueles que se tornaram seus apóstolos foram realizando, né? Em especial as mulheres, né, que eram tão sofridas e renegadas naquela sociedade, né? E Jesus teve um olhar misericordioso e amigo para com as mulheres da época, né? Numa sociedade em que a mulher não tinha nenhum valor de direitos, como a gente hoje conquistou, né? Embora a gente ainda sofra tantos percalços na sociedade, mas a mulher naquela época poderia ser considerada como um bem de família e ser oferecida para pagar dívidas, por exemplo, né? Era a última pessoa que se servia numa casa. Numa condição de viúva, ela tinha que ser amparada ou pelo filho, se tivesse um filho, ou iria viver talvez da comiseração pública numa situação muito mais difícil do que às vezes um leproso. Há alguns autores que comentam esse tipo de coisa, né? Que a situação da mulher não era fácil. E quando a gente vê Jesus, né, nos vários episódios de encontro com as mulheres, né, com algumas mulheres, aqueles que foram narrados, nos deixa assim bastante emocionados de ver como é que Jesus oferecia esse olhar, né, compassivo e de levantar a mulher daquele lugar, mostrando o valor que ela deveria ter, né, para todos. Então, pensando nisso, é que eu trouxe também essa palestra, né? Quando a gente pensa no encontro de Jesus com a mulher adúltera, por exemplo, né? Lá naquele encontro a gente vê, né, aquela mulher sendo trazida para que Jesus julgasse, né? Ele poderia até julgar, né? Por ser o governador da terra, ele seria o único espírito com uma moral para afirmar se estava certo ou errado, né? Quando chegam e falam que ela foi pega em adultério. No entanto, Jesus silencia, dizem os evangelistas. Silencia, e a Amélia Rodrigues coloca que Jesus começa, a multidão está ali observando, né, os fariseus querendo que aquele espetáculo fosse feito do apedrejamento, que era o que era previsto naquela época para essa situação, e Jesus silencia e começa a escrever, né? E simplesmente diz, né? Atire a pedra aquele que não tiver nenhum pecado.
E aí cada um começou a pensar. Talvez no primeiro momento eles tivessem se defrontado com essa pergunta. Em vez de olhar para fora, para apontar os erros do outro, talvez num primeiro momento aqueles espíritos tiveram contato com alguém, esse mestre de amor, que fala: olhe para si mesmo. E aí naquele dia, a primeira grande caridade não foi nem a libertação da mulher, né? A liberação dela, daquele momento. Mas foi que eles não a apedrejaram, né? Seria mais um crime anotado na história de cada um daqueles espíritos, que provavelmente já fizeram isso outras vezes, e que talvez nos outros dias posteriores voltassem naquele lugar e tivessem de novo, né, obedecendo a cultura da época, o rito da época, apedrejado outras pessoas. No entanto, naquele dia, Jesus, num gesto de caridade até com eles, porque depois teriam que reparar, né, mais esse homicídio. Então Jesus diz: atire a primeira pedra quem não tiver nenhum erro. E aí conta-se que os mais velhos começaram a sair, né? E que talvez na sua tela mental, diz Amélia Rodrigues, de alguma forma eles começaram a refletir sobre as dificuldades que tinham e que não tinham condição nenhuma de jogar aquela pedra naquela mulher. E aí Jesus, né, pergunta onde estavam os acusadores, quando ele se vê só com ela. E ela diz: todos se foram, Senhor, só eu que fiquei, só eu permaneci. Ele fala: eu também não te condeno. Vá e não peques mais, para que não te ocorra algo pior. E a gente lembra dessa frase, né? Que é uma frase tão forte, né? Está gravada nas nossas consciências, que é uma frase que nos reergue também nas nossas quedas, né? Porque o mestre não falou aquilo só para ela, ele fala para todos nós. Cada vez que a gente também queda em algum momento da nossa vida, em alguma experiência difícil, em alguma situação que a gente de repente queda, Jesus também fala para nós: levanta, vá e não cometa mais o mesmo erro, transforma a sua vida, caminha, né? Se ele tivesse naquela hora, né, concordado com o apedrejamento, né, ele teria negado, rasgado tudo que ele ensinava sobre o amor, sobre o perdão. E se ele dissesse para ela: ó, ela está liberada simplesmente assim, ele também estaria dizendo que o adultério, ó, pode realizar, que está tudo bem, né? Que ninguém ficaria magoado com uma situação dessa. Isso é uma inverdade, é uma dor, né? Quem passa por essa situação. Então Jesus devolve a pergunta, né, para aquela multidão: atira a primeira pedra se você, quem nunca fez nada, quem nunca cometeu nenhum erro. Então, quando a gente pensa nisso e nessa mulher, e aí a Amélia Rodrigues, ela tem uma mensagem pelo Divaldo, que ela faz uma reflexão da história posterior dessa mulher. Essa mulher procura Jesus à noite, porque depois que ela sai desse encontro, ela vai no encontro dos parentes, tenta buscar alguma porta que a recebesse para ela recomeçar a vida, né? Entretanto, ninguém queria recebê-la. Todos a rejeitaram. E não é assim que acontece, né? Nossa sociedade ainda não traz isso. A gente vê essa história, a gente pensa assim: nossa, tem tanta coisa que ainda é tão atual, né? Quantos homicídios não acontecem ainda por conta dessas questões que estão ali, que estão nessa passagem de Jesus?
Quantos feminicídios na nossa sociedade? Quantas vezes que a gente ainda vai ficar ignorando ouvir, né, esse conselho do mestre, enquanto sociedade? E aí aquela mulher, imbuída de coragem, né, de bom ânimo, ela tenta recomeçar a vida e as portas se fecham. Então, à noite, ela sabe aonde Jesus estava reunido com os discípulos e ela o procura. E aí ela tem uma conversa, um diálogo com Jesus. E ela conta para o mestre, né? Ela fala assim, olha, nos primeiros arroubos do casamento, nos primeiros meses, nós tínhamos uma experiência conjugal muito feliz. Mas passou esse tempo, meu esposo voltou nos velhos hábitos, né? Nos velhos hábitos das noitadas, né? E ela se sentiu abandonada, infeliz e carente. E ela falou, e aí foi muito fácil para que eu cedesse, né? Cedesse aos assédios que ela vinha recebendo. Ela fala, isso não justifica a minha queda, né? Mas isso só coloca como estava o meu coração aflito naquela hora. E ela pede para Jesus um roteiro para que ela reconstruísse a sua história. E depois dessa conversa com Jesus, ele fala para ela, recomeça a tua vida longe daqui, porque nem sempre, né, a gente obtém o perdão de forma fácil. As quedas, elas são registradas, eu estou falando aqui com as minhas palavras, lá no livro, maravilhoso esse diálogo, depois posso passar o título do livro para quem quiser. Mas aquela fotinha da queda, ela é registrada e não sai da cabeça de ninguém, né? Por muito tempo, você fica ali em meio àquela comunidade, fica apontando o dedo, falando e não deixando você recomeçar a vida. E aí, então ela vai embora dali e vai para a cidade de Tiro, onde ela começa uma nova vida como uma verdadeira cristã. Ela abre uma pequena casinha, uma casinha humilde, né? Onde ela fazia o evangelho, começa a fazer trabalhos domésticos ali na região, e à noite ela oferecia caldos para os transeuntes, cuidava de pessoas que chegavam com feridas, e ali ela fica desenvolvendo esse trabalho de caridade e de levar o evangelho por bastante tempo. Passados 10 anos, um dia nessa casa, chega alguém que ela de pronto não reconhece. Estava cheio de feridas, né? Bem maltrapilho. E ela começa a cuidar daquele doente como ela fazia com os diversos doentes que tinham aparecido por ali. E fala da bondade de Jesus. E esse doente pergunta, mas você o conheceu? Ela fala, conheci. Ele me livrou do apedrejamento. E aí ele fala, pois eu o conheci e eu não o compreendi, porque eu esperava que ele apedrejasse aquela que um dia infortunou a minha vida. Eu esperei que ele dissesse para a multidão que jogasse a pedra naquela que um dia me traiu. E aí, olhando para ele, ela reconheceu o ex-marido, né? Ali naquela situação. Com aquelas chagas, todo purulento. E ele ainda não tinha reconhecido que era ela, né? E aí ela começa a limpá-lo, né? Como um irmão, e fala para ele, então de agora em diante, nós dois conhecemos a misericórdia de Jesus. Você vai poder agora transformar a sua vida, recomeçar a sua vida. E a história termina aí, né? Nesse recomeço. E essa história nos faz pensar muitas coisas, né? Aquele senhor, esse que também era um adúltero, né? Tem uma mensagem até do Emmanuel que fala assim, onde está o adúltero? Porque ninguém adultera sem ter o outro.
que também colaborou de alguma maneira para que aquilo acontecesse num relacionamento. E aí a gente pensa, ele ficou na dor e ele não abriu o seu coração ao perdão. De tal forma que aquilo chegou a mudar a sua aparência física, a trazer doenças, deformidades no seu corpo físico, né? E ela, ouvindo aquela palavra de Jesus, né? Vai, recomeça, levanta e não peques mais. Ela aceitou aquele convite de renovação e transformou a sua vida. Então, assim, a gente pode pensar assim, em que lugar que eu me coloco quando uma dor bate na minha porta? Né? Eu fico com aquilo ali, até que aquela chaga fique de um jeito, né? E a cura está no perdão, a cura está na renovação, a cura está em a gente ouvir essa palavra do Mestre que fala para nós, né? Do recomeço, de olharmos, de compreendermos uns aos outros. Porque quem de nós estamos num planeta de provas e expiações. Todos nós temos na nossa história nossas quedas, nossos erros. E às vezes aquilo que hoje a gente olha para alguém e fala, nossa, isso aí comigo não, né? Ontem eu fiz isso. Talvez a chaga não chegou ainda pela misericórdia divina que olhe para mim e fala assim, não, você não tem condição ainda de passar por essa dor. Daqui a pouco chega, né? Então, quem de nós pode dizer se no nosso passado não tem aquela situação que hoje a gente reprova em outro? Não é? E a gente precisa olhar para nós. A gente perde um tempo enorme da nossa vida quando a gente olha para o outro, apontando para o outro, né? Esquecendo de que o grande compromisso que nós temos é conosco, é com a nossa transformação, né? Então, mas isso tudo, gente, a gente fala, né? E é tão bonito, mas não é fácil, né? Não é fácil. É uma coisa que a gente tem que fazer, se corrigir, buscar gradativamente. Gradativamente. Aqui nesse livro, ó, Contos e Apólogos, do Irmão X, a gente tem uma historinha também do Pedro, né? E a gente é tão Pedro às vezes, né? Porque que o Pedro também, assim, ele tinha muita coisa que nós temos, né? Dificuldades de compreensão, né? Preconceitos, né? Demora para entender, medos, né? E aquela negação do Pedro foi muito por medo. Essa é a análise que se faz. As mulheres corajosas, principalmente todas essas que foram beneficiadas, estavam lá na cruz. Maria passou a noite na cruz. A noite onde Jesus estava preso e sendo interrogado, Maria estava lá fora. Maria Madalena. A maioria das mulheres que foram atendidas por Jesus estavam lá, é o que dizem os evangelistas. Os homens se esconderam de medo, né? Medo de ser preso, de ser também condenado. É possível compreender isso, né? Mas, então não é de uma hora para outra que a gente consegue dar esse passo. Mas a gente tem que ir exercitando, né? Um pouquinho de cada vez. E pensando, já que a gente está com essa oportunidade bendita, nessa doutrina de luz, que nos convida à reflexão, à transformação, né? A gente pensar naquilo que a gente tem feito com o que a gente está recebendo. E nessa história aqui de Pedro, fala assim, né, que o Pedro, depois que Jesus já tinha desencarnado e tal, que o Pedro estava atendendo muita gente, né, lá na Casa do Caminho, a primeira casa
cristã que está lá no Evangelho, aquela fila de gente. E aí chega alguém, né? Chega alguém que tinha espancado a própria mãe, que a comunidade ali sabia, né? E Pedro fica irritado, né? Aí ele grita para um colega que estava lá, companheiro dele, Zenon, fala assim: aquele é Roboão, o miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez? Não é justo que ele sofra agora as consequências? Nós vamos atender ele aqui nessa casa? Olha só, né? Aí passa um tempinho, chega uma outra mulher cheia de feridas e ele faz uma reprimenda também, que era uma senhora rica na sociedade, que tinha sido bem cruel com seus escravos, e aí ele fala para ela: gozaste do orgulho e da crueldade durante longos anos. Muitas vezes eu ouvi o teu riso à frente dos escravos agonizantes que você espancava até a morte, fora daqui. E aquele dia, de forma bem imprudente, Pedro vai atendendo as pessoas e quando aparecem esses que ele conhecia as dificuldades, ele não tinha nenhuma compaixão, né? E falando, e quando estava o trabalho terminando, né? Aparece mais alguém. E aí ele diz assim: quem és tu que chega a essas horas quando o dia de trabalho já terminou? Ele estava ainda, né? Com aquela vibração difícil. Havia-te sem demora. Aqui você vem. E aí ele começa a contemplar quem era aquele que vinha por último. E ele vê rosas de sangue que desabotoavam daquelas mãos belas e finas. Olhou para os pés descalços, dos quais transpareciam ainda vivos os sinais do cravo da cruz, e ansioso encontrou no estranho peregrino o olhar que refletia o fulgor das estrelas. Aí ele reconheceu que era Jesus. Ajoelha-se em lágrimas e geme aflito: Senhor, que pretendes do teu servo? E Jesus fala para ele: Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer almas puras. Venho rogar-te caridade do silêncio quando não puderes auxiliar. Suplico-te para os filhos da minha esperança a esmola da compaixão. Então veja, né? Aquilo que Jesus tem empregado conosco, com todos aqueles que o buscaram, é o que ele pede para nós, né? Que a gente tenha compaixão. E ele nos ensinou isso. Que a gente tenha compreensão. Né? Que a gente saia desse lugar, né? De apontar para fora. Que a gente olhe um pouquinho para cá, né? Para que a gente possa sair um pouco melhor daqui, né, gente? Tendo compreensão com o próximo. A compaixão e a compreensão vão anteceder o perdão. É dessa forma que a gente vai elaborando o perdão, né? Que é uma virtude grande, sublime, né? Quando a gente consegue. A Joana de Ângeles, ela tem uma página aqui, ó, nesse livro, Momentos de Saúde e de Consciência, uma página sobre compreensão, que estudando há pouco tempo, eu achei tão própria, assim, para essa reflexão nossa. Ela fala assim: o mundo está repleto de pessoas surdas que conversam e de convivências mudas que se expressam. Olha só. Né? Fala-se muito sobre nada e dialoga-se em demasia sobre coisa nenhuma. A gente não vai para a compreensão. Por quê? Porque primeiro a gente julga. E o julgamento não nos permite compreender. Compreender o outro como irmão, no tempo dele, no tempo daquele espírito. A maior parte das vezes, nós quedamos, nós erramos, não por maldade. O Emmanuel fala isso. Não é pelo mal, mas pela ignorância. Por pouca experiência. Porque
a pessoa não aprendeu ainda, teve pouca experiência naquela área que talvez você já tenha vencido, né? Então, a compreensão é o êxito no relacionamento. Compreender o outro, como Jesus exercitou isso e exercita isso conosco, compreendendo o nosso tempo. Porque se a gente, né, tivesse escolhido outros caminhos, a gente estaria muito melhor, né, muito mais avançado do que nós estamos hoje. Mas a gente está aqui ainda, patinando nessa escola, aprendendo. Significa que Jesus tem usado compreensão conosco, esse mestre que veio aqui para nos ensinar, né? Que teve como seus discípulos um Pedro, né? Pessoas rudes, pessoas com dificuldades também. Tiveram aqueles com mais compreensão, mas também tiveram aqueles com dificuldades. E que foram vencendo, buscando seus caminhos de superação, né? Então, é preciso que a gente também, né, saia desse lugar, né, de ficar se escondendo, julgando o outro, não é? Julgando o outro. E daí, quando eu entro nessa coisa do julgamento, eu cada vez mais me afasto de mim mesma. Por quê? Porque eu fico com medo de me expor, não é verdade? Nos relacionamentos. Porque se eu sou aquele, né, ou aquela, que gosta de apontar o que o outro faz, quando eu percebo em mim uma dificuldade, o que eu vou esperar que você faça comigo? Aquilo que eu faço com o outro. Então eu não abro meu coração. Eu vou vivendo de uma máscara, fazendo de conta, né, que eu sou perfeita, que eu estou plenamente renovada, né, que eu sou modelo para as coisas, e sofrendo com aquilo, e não sou. Lá dentro de mim eu sei as encrencas que eu trago, as dificuldades que eu trago. Então, e a gente só consegue abrir e acolher a hora que a gente vai para a compreensão. Compreensão do outro como irmão? Irmão de caminho, né? Irmão que agora pode ter escolhido outra coisa e tá tudo bem. Amanhã ele tá lá conosco. Amanhã a gente está num projeto com afinidades. A gente tem que ter essa clareza, saber do tempo de cada um. Às vezes eu estou num tempo que eu já despertei. O outro não está nesse tempo ainda. Ele ainda está vivendo outras ilusões, outras situações, aquilo precisa se esgotar. E daí, amanhã eu tenho aquele companheiro comigo. Mas para isso eu preciso compreender. Preciso abrir para a compreensão. No livro, já indo para o finalzinho, né? 40 minutinhos mais ou menos. No livro Mereça Ser Feliz, da irmã Cidufo, a gente tem, no início do livro, no capítulo 1, uma palestra de Eurípides Barçanufo no plano espiritual. Eurípides Barçanufo, ele cria, né, no plano espiritual, um hospital exclusivo para espíritos espíritas, como nós. Por quê? Porque muitos de nós estamos saindo doentes daqui. Apesar da doutrina espírita, né? A gente ainda não modificou aqui dentro. Eu lembro do Dr. Pedroso, que ele falava assim, o mais difícil não é entrar na doutrina espírita, é a doutrina espírita entrar dentro da gente. E é verdade, né? Porque entrar, a gente pode fazer uma prática externa, como a gente já fez, quando católico, quando evangélico. A gente deve ter participado de N denominações religiosas, né? Vou lá, vou tomar o passe, vou embora e tá. Mas o espiritismo por dentro, Eurípides nos convida, que é da gente estar todo dia atento a essas coisas que a gente está conversando aqui. A isso que essa mulher fez, essa mulher passada pela
história como adúltera, que na verdade é a mulher transformada, maravilhosa, né? É da gente caminhar e tentando superar aquilo que a gente ontem escorregou, caiu. Vai, não peques mais. Esse é o avanço, é a transformação. E cada reencarnação nossa, a gente está com o convite da transformação. Volta, vai, não peques mais. Porque o nosso mentor olhou para a nossa história, conosco, né? Olha, vamos analisar? Assim, assim. Vamos escolher os pontos para essa reencarnação? Quem são aqueles que virão? Onde você vai nascer? O que vai acontecer? A gente fez um projeto. A gente está em pleno desenvolvimento do projeto, né? Alguns estão lá no comecinho, na introdução, outros já estão no desenvolvimento. Quem faz um trabalho acadêmico não é assim? Aí chega lá na hora da conclusão, que a gente tem que caprichar, né? E a gente está desenvolvendo esse projeto. Mas a gente precisa que esse projeto realmente aconteça, né? Que a gente não saia de novo, vai lá, olha, ai meu Deus, mas aqueles pontos ficaram, permaneceram. Cada vez que a gente faz o projeto, a gente escutou Jesus falando: vai e não peques mais. Volta para a carne. Volta para o novo projeto. A gente teve a bênção da reencarnação, que nos trouxe aqui. E o Eurípides fala que muitos de nós estamos saindo, né, precisando ser acolhidos nesse Hospital Esperança, né? Ele fala, olha, embora Jesus tenha advertido que o reino de Deus não vem com aparência exterior, né? Aqui no Hospital Esperança temos constatado todos os dias e cada vez mais a urgência de conclamar os nossos irmãos na Terra para uma campanha do Espiritismo por dentro. Então, gente, assim, por que o Espiritismo por dentro? Porque a gente às vezes ainda está junto com aquela multidão lá que estava com a pedrinha na mão olhando para fora, esquecendo de olhar para dentro. E Jesus para eles ali naquela hora e fala: não, abaixa a pedra e olha para você. E o convite ainda é o mesmo, para a gente abaixar as pedras, olhar para nós, né? Começar essa transformação. Ele fala aqui, ó: somos testemunhas dos efeitos da negligência e da invigilância de muitos amigos queridos, que foram bafejados pela luz do Consolador, mas que não se deixaram penetrar pelos raios da educação espiritual. Então, assim, quer dizer, repetindo, né? Velhos hábitos, velhas tendências. E o convite para nós, né, é a transformação. É a gente fazer o que essa mulher fez, né? Sendo esses dois personagens assim tão apropriados. Os dois conheceram Jesus. Um ficou na dor. Às vezes a gente fica só lamentando, chorando, na dor. A outra resolveu a renovação, ir para a renovação. Então, era isso, gente. Agradeço a paciência de vocês de me ouvir, a oportunidade de estar aqui. Uma boa noite para todos, muita paz, tá? Obrigada, Cátia. Linda essa palestra. Obrigada. Linda palestra de Helena, gente. Nossa. Feita com muito amor, com muito carinho, com muito conteúdo. E eu vou, então, pensando nessa palestra tão linda, nesse encontro com Jesus, né? Vou fazer uma prece cantada. Eu acho que tem muito a ver com aquela música Cura Senhor. Então, vamos mentalizar Jesus, nosso divino amigo, agradecendo a presença da Kátia, suas palavras, suas reflexões. E vamos mentalizar que Jesus vai passear com a gente na nossa vida.
Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor além da água. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com seu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Muita paz a todos. Jesus abençoe.